Salve galera, tô aqui no ambiente da Casa Ru, Unibrasil. Bom, vou fazer esse breve vídeo aqui bem rápido, pretendo ser bem rápido, só para falar um pouco aí sobre o nosso encontro de 2022. Normalmente eu costumo gravar algumas coisas, né, da minha perspectiva, o que eu consegui registrar e tudo mais, porque todo ano a gente grava os momentos, diversas pessoas, né, as pessoas que vêm, né, e as pessoas que já se encontram aqui, morando e tal. A gente junta ali, né, na medida da nossa capacidade, cada pessoa ali fica tomando conta, administrando uma área, né, de execução pro total geral para que o encontro seja possível. Então, obviamente, a gente tem os irmãos que estão na construção, a gente tem os irmãos que vai mostrar cada ponto do sítio para a galera, e assim sucessivamente, cada um cumprindo sua arte. O Renan fica com uma parte bem, eu diria, grande da questão, né, de administração, de foco. Claro que cada um que ajuda ele nisso, mas como ele fica nessa frente, então é o peso que fica mais para ele, e por aí vai. Então, diante de diversas questões, eu acabei não conseguindo registrar muitas coisas, bem pouco mesmo, na verdade. E o principal momento, que é o momento do ritual e tudo, eu tava com as minhas mãos ocupadas, não encontrei um irmão que poderia fazer as filmagens, tava todo mundo ali já cumprindo o seu papel. Então, e também tivemos diversos registros, né? Quem é novo por aqui, está chegando agora no canal, não está entendendo nada, entre no link fixado aí que você vai chegar no artigo desse vídeo aqui, lá vai ter o link para você saber sobre o nosso encontro, o ritual e tudo mais, que a gente tem todos os anos. Então aqui no canal também tem dos anos anteriores que eu participei, desde que eu cheguei, né? Eu participei de todos da sequência. Então eu vou deixar aqui no corpo da matéria desse vídeo também, é só você entrar aí, os anteriores, para você acompanhar. Então esse vídeo é mais para falar um pouco disso. Quero abertamente aqui agradecer a todo mundo que participou, a todos que conseguiram, na medida de suas possibilidades, estar presente, porque eu já estive de lá também, né? Eu já estive aí, você que me assiste no teatro, como eu já disse nos meus depoimentos, desde que começou a escola, eu logo de cara, de início, já entrei, né? Bem no início mesmo, antes mesmo do site ter sido criado, eu já entrei. Pouco depois que o Rogério tinha encontrado o Mestre Bob, que inclusive foi o link para me ajudar a dar uma forma, né? Eu já falei em outros momentos, vou aproveitar o momento que agora para falar mais um pouco. O que fez eu prestar atenção ali no Mestre Bob, de fato, foi o Rogério, porque aqui de todo mundo da escola, todos eu fui conhecer basicamente na escola, exceto alguns. Por exemplo, a Adri, que é minha companheira, eu já conhecia antes da escola, conheci uns 5 anos antes da escola de eu desdobrar. O Rogério também, eu conheci ele bem antes, basicamente na mesma época da Adri. Os dois apareceram pra mim basicamente na mesma época, então eu já conheço eles de anos. Aí depois também vai tendo as pessoas que é do meu corpo, né, do meu coletivo, que vai se desdobrando. Por exemplo, o Eli, tem outros aí que nunca tiveram aqui pessoalmente, como o Fabiano e outros mais, não preciso ficar citando aqui. Tem uma galera aí que participa dos vídeos, que então por consequência, obviamente, eu também já conheci eles desde antes. Mas eu tô dizendo, uma galera que é daquela escola, que não faz parte do meu coletivo, que eu não conheci minha vida toda, que não é da minha cidade, eu já conhecia a Adri e o Rogério. Então, o que acontece? Antes de eu chegar aqui, eu já estive desse lado aí, sabe? Então eu consigo compreender vocês. Nem sempre é fácil a gente conseguir estar presente. No meu caso, por exemplo, eu estava focado na escola, ajudando na medida das minhas possibilidades, em todos os aspectos possíveis. E aí, quando teve esse primeiro campo oficial, eu não consegui estar presente, entende? Primeiro ponto que eu senti de ficar lá, não sabia por quê. Acabou que depois a gente até ajudou de certa forma, porque o acesso daqui para lá ficou um pouco complicado diante do temporal e tudo, caiu energia, então eles ficaram focados aqui, enquanto eu, a Miriam, se eu não me engano, o Josimar também estava, eu acho que é isso mesmo, eu acho que ele não estava em 2018 aqui. Enfim, outras pessoas que não puderam estar presentes seguraram as pontas de lá. Então, o que eu quero dizer aqui, o propósito desse vídeo aqui de hoje é o seguinte: como eu não consegui registrar muitas coisas, eu não vai ter esse registro esse ano, né? Mas confira aí no artigo que tem os dos outros anos que eu fiz. No ano de 2019, inclusive, eu passei o meu celular para o Josimar, aí ele fez a gravação e tudo mais, tem esse registro e vai estar aí no corpo. Mas, por agora, nesse vídeo eu quero aí agradecer sim a participação de todos que se esforçaram. Como eu ia dizendo, eu sei que não é fácil, é complicado, né, diante desse sistema
difícil. A gente está numa fase, agora eu acho que deve ter melhorado, mas na minha época, por exemplo, estava uma fase extremamente difícil para a questão de emprego, então que já influencia a questão financeira, também já tem a questão da distância, certo? Então eu quero dizer que eu compreendo as pessoas. Deus conhece cada um, a trajetória de cada um, o coração de cada um. Então, se existe aqueles que poderiam vir e tal, poderiam ajudar mais e tal, e não faz por onde, a própria realidade ela se ajusta nessa questão, entendeu? Nada passa batido aos olhos de Deus e da justiça. Então, eu quero dizer o seguinte, para aqueles que têm a dificuldade de vir, de estar presente, eu compreendo que não é fácil para todos, diante da distância, diante da condição financeira, diante de todos esses fatores, mas eu quero dizer que mantenham firme, assim como eu não pude estar aqui, no ano eu me mantive firme, a minha situação, as coisas foram andando, foram melhorando, e eu mantive firme, ajudando, aí no ano seguinte eu já consegui vir, e graças a Deus vim e foi definitivo, fiquei de uma vez por todas. Então o propósito aqui é esse, falar para as pessoas que pelo menos eu compreendo das dificuldades, mas com um pouco de esforço, dedicação, fé em Deus, tudo é possível, a gente consegue. A minha própria parceira mesmo, ela é firme desde o começo, desde quando ela começou a desdobrar comigo, mesmo antes de entender, ela é firme, mantém ajudando, mantém fazendo o que tem que ser feito. Ainda assim não teve como ela estar presente, e nem sempre tem como ela estar presente diante do seu tipo de trabalho que ela executa. Então, enfim, né, datas e assim por diante. E agora, na segunda parte, eu quero agradecer as pessoas que estiveram presentes. De verdade, para mim foi uma honra conhecer muitos que eu ainda não conhecia. O Mano Girão, o Herbert. Eu não vou citar muitos nomes, porque eu peço perdão, eu posso esquecer de alguém, eu não quero esquecer de ninguém. Mas eu conversei um por um, me despedi de um por um. O irmão Gustavo Kramer, por exemplo, acho que não tem nada a ver citar ele aqui, porque está registrado nos vídeos, então eu acho que tá de boa. Gustavo Kramer, eu quero dizer que eu até tentei despedir dele, né? Eu estive presente na hora que a galera dele estava indo embora, mas infelizmente eu tive que focar em outra coisa, acabou que eu não consegui despedir dele, mas eu conversei e, como eu disse, eu registrei muito pouco desse nosso encontro, né? E ainda assim, as poucas vezes que eu apareci no registro, uma delas, não dá pra me ver, mas numa delas eu estava conversando com o Gustavo Kramer. Então eu dei ali atenção para cada um irmão, não como uma obrigação simplesmente, porque não foi, o que eu sinto, eu gosto de conhecer os irmãos, eu gosto de interagir, entendeu? Claro, eu também tenho um momento, talvez por secar, não sei, talvez pela vida que eu vivi, mas eu gosto também de ficar mais recluso, entendeu? Eu gosto ali da minha... de ficar mais no meu canto e tudo mais, mas também eu gosto de interação, sempre fui assim, quem me conhece desde antigamente sabe, eu sempre fui uma pessoa que, quando eu colo num ambiente, eu gosto de interagir, eu gosto de... Entende? Eu gosto de amizades e tudo mais, mas ao mesmo tempo também eu sempre gostei de estar no meu canto, de estar no meu quarto, de estar ali fazendo minhas coisas, estudando e etc, como eu sempre fui. Então, mesmo os amigos das antigas, o Eli aí é prova disso, e outros mais, sempre soube, tem um momento para cada coisa. Então, de verdade, eu gostei de conhecer os que eu não conhecia, gostei de rever os irmãos que eu não revia desde o último encontro, e é isso. Fico muito contente com o desenrolar, fico muito contente com tudo que a gente conversou, desdobrou, conversei bastante com o Max Girão, e enfim, com todos, gostei de ver, de conhecer cada um. Então, no mais é isso. Bom, não vai ter esse registro que eu estou dizendo, eu estou colocando esse vídeo aqui no lugar. E, bom, para encerrar, para ser um vídeo rápido mesmo, é só sobre isso. Quero então dizer também que, se você chegou no canal aqui de pouco, entra no link fixado para acessar o nosso portal, que é cristolucer.com.br. Lá tem muito conteúdo que explica todas as coisas de qualquer ângulo, entendeu? O nosso mestre Bob Navarro, ele tem um conhecimento alquímico, ou seja, vem na essência, ele já nasce sabendo o que ele sabe, ele só precisa reposicionar e alinhar, trazer para a lógica do momento aquilo que ele sabe temporalmente. Como assim, Leandro? Explica. Seria tipo assim, você tem um conhecimento na essência, certo? Você vai explicar os 7/12 momentos eternos. Só que se você nasce na China, por exemplo, você é aquele ali que está com o verbo, você tem esse conhecimento, você traz de dentro para fora, por gnose. Se você nasce na China, obviamente que você vai ter que
trazer esse conhecimento em chinês, exemplo que eu estou dando para vocês pegar a visão, trazer esse conhecimento em chinês, adaptar aquele conhecimento para o momento do teatro, ou seja, por exemplo, Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, ele não passou em português como está sendo agora, entende? E ele não poderia falar de átomos, dessas coisas, entendeu? Ele tinha que falar na língua daquele momento para aquele momento. Então ele falou na língua daquele momento e dando as referências daquele momento, ou seja, ele usava a própria natureza, porque você não tinha ali tecnologia, você não tinha essa concepção, esse alcance para falar do tecido magnético e tudo mais. Então ele fez o máximo que dava para fazer naquele momento e etc. Então o Mestre Bob cumpre esse papel. E graças a Deus a gente é abençoado, da verdade está sendo passada hoje em brasileiro, em português para nós, entendeu? É uma bênção de Deus. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você é novo por aqui, entra aí para ver, todo ano a gente tem essa reunião para fortalecer a nossa egrégora, para fazer as iniciações, entendeu? Aqui a gente é uma escola iniciática. É se iniciando que você se aproxima mais da nossa egrégora, e todo ano a gente tem esses encontros. Eu quero já pontuar aqui também que agora a gente tem também um podcast em São Paulo, que o mestre, na medida das possibilidades e tudo mais, e pelo que eu entendi, mensalmente tem, né, acontece, né, as transmissões. Então vou deixar aqui no link também desse vídeo. Você entrando aí no artigo, você vai ter acesso a esses podcasts. Então participe, tá? É um privilégio você poder fazer parte disso. Eu sei que muitas pessoas não compreendem, podem achar a gente arrogante, prepotente, mas não é isso. Aqui é uma missão muito significativa que vem para cumprir muitas profecias e tudo mais. E mesmo que assim não fosse, o nosso mestre fala, eu concordo muito com ele e gosto muito quando ele passa desse ponto de vista. Ainda que não fosse a profecia, é algo que vem do nosso coração, a gente se reuniria, a gente faria e por consequência acabaria sendo. Ou seja, a gente não atua para querer cumprir uma coisa ou outra, para falar que é assim ou assado, a gente simplesmente é, e por ser o que é, acaba calhando, sincronizando e assim sucessivamente. Então, se você é novo, veja aí outros vídeos, acompanhe aí as plataformas que o nosso mestre atua, né? Tem o TikTok, o Facebook, etc. Vai estar tudo, entra no portal que você vai achar os links de tudo, entende? Aqui também na descrição tem a boa parte dos links. Eu vou ver se está tudo certinho, se tem link dos TikTok, tudo certo. Às vezes eu me perco nessas questões, mas vou fazer o possível para facilitar aí o acesso de quem se interessar. Mas eu diria que não tem dificuldade, quem quer mesmo encontra, é só entrar no portal, é só conversar com a gente, baixar o Telegram, fazer parte, entrar aí, e é isso, galera. Então esse vídeo foi para isso, para agradecer, para posicionar aí que esse ano, infelizmente eu não consegui registrar muita coisa, foi bem pouca. Dependendo eu coloco uma coisa ou outra aí que eu registrei aqui nesse vídeo. Se você não viu nada ainda e eu não coloquei no final, é porque não foi viável. Mas no mais é isso. Também eu fiz, recentemente eu tenho feito muitos vídeos que ajudam a entender as questões daqui, que eu sei que ainda que seja o óbvio, que está em toda parte, é complexo para muitos. Então, por exemplo, recentemente eu fiz um vídeo explicando como que os momentos eternos se organizam, né? Porque tem muita gente que tem essa dificuldade de assimilar. Então, como eu tenho essa facilidade, porque foi o que eu sempre busquei tentar entender, né? Como que a vida entendeu? O que é o mundo material, essas coisas. Então, fiz vídeo explicando bastante disso. Em resumo, os últimos vídeos desse canal ajudam a entender bastante os conteúdos gerais, tá? Mas, já reforçando, priorize o conteúdo do mestre Bob Navarro. Ele é o fundador, ele é o que porta esse conhecimento, ele que nos trouxe de volta para esse entendimento, ele que nos relembrou de tudo isso. Então, obviamente, o mérito é dele, a gente é simplesmente porta-vozes, a gente faz uma ponte para aqueles que têm dificuldade de entender. Então, obviamente, priorize o conhecimento que ele passa, leia o livro Lúcio, onde a verdade é a lei. Eu já mostrei ele diversas vezes em outro momento aí nos vídeos. É um livro excelente, eu não tô falando para puxar saco, não tô falando para nada, porque antes mesmo de eu conhecer ele e tal, eu li o livro e tive essa opinião. E voltando um pouco atrás é o seguinte, quando eu dei o foco e atenção para esse conhecimento e tudo, por quê? Porque, como eu tava dizendo, eu perdi o fio da meada. Eu, uma vez procurando por Fibonacci, eu tava estudando a sequência Fibonacci, enfim, toda aquela questão que envolve isso. Aí, pesquisando por isso, eu acho que é 2015 para 2016, algo assim. Eu caí num vídeo, né, que era sobre Fibonacci, tinha inclusive várias ilustrações, não tinha imagem,
e era o Mestre Bob, porque eu sei por causa da voz e tudo mais. Aí na época eu tava totalmente desconectado no negócio de terra plana. Eu vi que tava começando esse negócio de terra plana e eu tava achando bizarro esse assunto. Então, num determinado momento do vídeo, ele fala sobre terra plana. E eu nem dei muito foco para entender o que tava querendo ser dito. Mas quando falou terra plana, eu peguei e deixei um pouco de lado. Falei, caramba, o povo tá tudo falando terra plana. Deixei de lado e não dei o foco devido. Mas foi muito rápido isso, entendeu? Foi rapidinho, tipo assim, eu ouvi uns 2 minutos. Mas ficou um pouco na minha cabeça. Eu cheguei até a pensar, será que tinha esse canal? Mas deixei de lado. Se eu não me engano, chamava Unibrasil o canal na época. Só que aí o que acontece? Aí o tempo foi passando e eu continuei estudando as coisas e tudo mais, passando pelos desdobramentos que eu tinha passado na minha vida. Aí, como eu estava dizendo, já conhecia o Rogério de outros tempos, né? De outros momentos. E aí, de vez em quando, eu ia olhar o que ele estava produzindo para me ver como é que estava caminhando, né? Não assistia tudo por causa do tempo meu era corrido, eu estudava minhas coisas e tinha que fazer o meu rolê, né? Mas aí, sempre eu olhava de vez em quando. Por que eu olhava isso? Porque foi como eu conheci o Rogério? Por causa da ressonância harmônica do Hélio Couto, certo? Eu tinha entendido a ressonância harmônica, etc, gostava do trabalho, mas todo mundo que eu ia olhar na internet falava coisas tipo assim, ou não tinha nada a ver com o que era, ou poucas coisas, ficava muito distante. O que eu achei mais próximo do que era de fato, do que eu tinha entendido, eu percebi que estudava tanto quanto eu, no caso, foi o Rogério na época. Tinha outros também, o Renan Red Pill na época, e outros mais, inclusive até o próprio Fabiano, que é amigo meu, é desde essa época, tá entendendo? Então, diante disso, passado um tempo, eu falei, deixa eu ver agora o que o Rogério Souza lá tá fazendo. No que eu fui ver, mano, ele tinha gravado um vídeo que chama Primeiros Sintomas de Terra Plana. Aí eu fui ver, falei, caraca, mano, mais um nesse negócio de terra plana, que coisa é essa? Assisti esse vídeo todo e tal. Aí em seguida, ou antes, não lembro a ordem, eu só sei que eu vi no mesmo dia um vídeo de que ele tava com a cabeça raspada falando do Bob Navarro. Aí na hora que eu ouvi a voz, eu falei, caramba, é o mesmo cara daquele vídeo de Fibonacci. E eu sei que é mesmo porque ele tá nessa brisa de terra plana. Deixa eu olhar o que é isso direitinho. Aí no que eu for olhar o que era aquilo direitinho, eu falei, caralho, mano. E pra ser sincero, de verdade, nessa época, por exemplo, ninguém... Eu tô sendo sincero, eu não vi em lugar nenhum, ninguém falando quem era o Mestre Bob Navarro, tá ligado? O que eu via, tipo assim, o máximo que eu via alguém falando é que ele era um cara muito inteligente, desenrolava muitas coisas, mas o que ele era, eu não tinha visto. Só que aí eu estudando, lendo, lembrando das coisas que eu estudei na Bíblia, e etc, tive vários desdobramentos, já preguei até em cadeia, já falei. Eu falei, caramba, mano, não pode ser no sentido, tipo assim, isso é muito louco pra ser real. Aí eu entendi o papel dele, messiânico, nessa história toda. Aí foi um boom na minha cabeça. Aí nisso eu já entrei em contato, já mandei uma mensagem pro Rogério falando que eu queria participar e tudo. E assim que eu fui aceito, eu já entrei e já comecei a falar disso. Podem pegar meus primeiros vídeos aí, ó. Tem um vídeo que se não me engano, que eu coloquei o nome dele de... Eu jamais vou nascer e cair nessa mentira. Um negócio tipo assim, ali eu já comecei a evidenciar, explicar os 7/12 momentos eternos, né? Traduzir para as pessoas, que eu percebi que um monte de gente não estava entendendo e eu tinha entendido. Assim que eu entrei, eu comecei a perceber, mesmo da escola, e eu tô falando a real, assim, não tem problema nenhum. Eu diria que para estar alinhado com a missão e tudo, não necessariamente tem que ter entendido tudo. E quando eu falo entendido tudo também, não é binariamente, porque binariamente ninguém consegue entender tudo, entende? Você consegue entender a essência de tudo e, portanto, explicar qualquer coisa, entendeu? Não tem nada que você possa trazer aqui pra mim que eu não consiga explicar na essência como aquilo é. Mas, binariamente falando, uma vida de 100 anos não é o suficiente para uma pessoa saber tudo do binário, entendeu? Por exemplo, todas as receitas, ou então fazer todos os automóveis, ou desenvolver todos, não é disso que eu tô falando, eu tô falando da essência. Então logo de cara eu entendi a essência e comecei a falar da essência, porque eu entendi que era muito importante, entendeu? E inclusive que eu já tinha falado muitas coisas, entre aspas, erradas para as pessoas, inclusive na rua da minha casa, entende? Então logo de cara eu tive uma catarse e falei, mano, eu preciso rever isso e agora? Ensinei muita gente errado, de novo. Aí eu fui e me reposicionei, fiquei em média de uma semana inteira lendo, só lendo o livro e me alinhando com os vídeos. E na época já tinha até aqueles vídeos que eu autodenominei de diálogos com o Rogério, que foi porque o Rogério também tinha acabado de encontrar ele de pouco. E portanto nessa época o Rogério fazia muitas perguntas para ele. E isso para mim era atrativo porque eu queria ouvir as respostas dele, porque era curioso para mim, coisas, por exemplo, sobre Jeová, entendeu? Porque eu já tinha uma concepção sobre Jeová, eu tinha... Por isso que eu falo, tem muito Sherlock Holmes que chega no nosso conhecimento, entendeu? Fala, você está falando de Bíblia, tem que estudar isso, estudar aquilo. Cara, eu tinha
página. Eu tinha página para falar contra a Bíblia, falar contra Jeová e falar que nós somos Deus, que nós criamos a realidade, que não tem isso de profecia é a gente que faz, é tudo uma historinha. Então se você soubesse fazer história, você faz, entendeu? Eu tinha página para isso. Eu não tinha vídeo porque eu não queria aparecer, entendeu? Eu não queria aparecer. Eu não queria que ninguém me visse, nem nada, eu queria ficar na minha. Então aí eu só fazia textos. Então eu postava textos sempre no meu perfil particular do Facebook e tinha uma página no Facebook. Agora eu nem lembro mais qual era o nome da página, mas tinha alguma coisa a ver com mecânica quântica. Então o meu foco era propagar a mecânica quântica. Eu me considerava um revolucionário quântico. Compreendem isso? Então antes de você, Sherlock Holmes, vir e falar, você precisa estudar Hélio Couto, você precisa estudar a Bíblia. Olha, em 2006, basicamente, há 15, 16 anos atrás, eu preguei na cadeia sobre Bíblia, falando do Evangelho de João e de Apocalipse. Isso há muitos anos atrás, entendeu? Eu estudava a Bíblia, fui batizado numa igreja evangélica, estudava e pregava e falei de Bíblia para muitos lugares. Depois disso eu me desvinculei, comecei a estudar o ocultismo, fui além, estudei Aleister Crowley e seus desdobramentos consequentes, né? Tratado de magia, Giordano Bruno, etc, né? E por aí vai, quem segue esse caminho sabe como que é. Então é isso, eu acabei acessando por isso, né? Por conta de eu já conhecia antes tanto o Rogério quanto a Adri, por exemplo, que não faz parte do meu corpo, assim, do coletivo de onde eu vivi, da minha cidade, mas eu já conhecia eles. Então por conta do Rogério ter se aliado com o Bob, foi bem no começo, eu estava desdobrando ainda muitas coisas, inclusive, tô só sendo sincero. Então isso aí me fez chegar na escola, entende? Aí eu comecei a ler o livro, acompanhar, entendi o que era a missão, logo eu quis me aliar, graças a Deus eu fui bem recebido. Já expliquei em outros momentos, tem gente que fala aí, igual eu vi num Face aí esses dias, no post do Mestre Bob falando, na hora que eu vi que as coisas são pagas eu desisti. Isso aí mostra pura ignorância da pessoa que não entende nada, de verdade. Os conteúdos da nossa escola, tem um vídeo do Mestre Bob, tem o canal do Mestre Bob que tem muitos vídeos, tudo gratuito, e só não tem mais porque ele já perdeu, assim, dele, uns 5 canais, que é dele mesmo, sem falar os diversos outros canais que a gente perde aí, só meu mesmo, assim, secundário, eu já perdi 3, que eu me lembro, se não for mais. Então dele nem se fala, então já era para ter muito mais vídeo dele no canal dele, não tem por conta disso. Esses vídeos são todos gratuitos, você não precisa pagar nada para acessar. E tem o nosso portal que tem muito conteúdo, entendeu? O que tem, para ser sincero, para ser pago, eu sempre uso 5% de exemplo, mas eu acho que eu tô exagerando, entendeu? As coisas pagas na nossa escola é a minoria, e mesmo assim são coisas que você, por A mais B, você mostrar que você não tem condições, você consegue acessar. Eu sou prova disso, eu entrei na escola sem pagar nada, eu não precisei pagar nada, e fui muito bem recebido, graças a Deus. Então quem fala isso não sabe o que tá falando. E mesmo assim, além de ser o mínimo das coisas na escola que são pagas, a pessoa mostrando por A mais B, ela consegue acessar sem ter dinheiro. E outra, a gente tem diversos tipos de trabalho para você se unir à escola, e aí bolsas, a gente tem bolsas que você presta serviço. Se você não tiver um trabalho e tudo mais, não puder ajudar financeiramente, fazendo esse serviço, você ganha a nossa moeda, que chama Térito. E através dessa própria moeda você consegue acessar as coisas pagas. E mesmo assim, essas coisas pagas, não tem nenhum conhecimento que tem nas coisas pagas que você não vai poder aprender sem pagar. E os conhecimentos mais importantes que tem, na verdade, é gratuito. Entendeu? O pago é o que? São técnicas que mesmo assim a gente sabe que funcionam, são técnicas atemporais para tudo que você imaginar, e mesmo assim a gente já põe pago porque a gente sabe que é algo delicado e entre aspas, perigoso, entende? Então por ser assim, a pessoa tem que ter um bom senso, um discernimento. Então se ela tá pagando, é lógico que ela não vai querer sair dando isso aí a Deus dará para todo mundo, vai de alguma forma fazer um bom uso. Então a questão é essa aí. Falar que não tá na nossa escola e que desistiu porque é pago é mostrar ignorância ou então má fé, qualquer coisa do tipo, mas a realidade não é. Então eu acho que é isso, deixei bem claro, né? Para finalizar, mais uma vez, agradeço aí todos que compareceram, todos que se esforçaram para se deslocar. Alguns vêm de muito longe, né? Então é cansativo, tem custo financeiro. A gente sabe que o momento do teatro não é fácil em relação a isso, né? Tá melhorando de certa forma. Quando eu saí do teatro estava uma situação mais complicada em relação a emprego, né? Acredito eu que melhorou um pouco, porque eu sei disso porque eu lembro de pessoas que estavam desempregadas agora estão trabalhando. Então envolve tudo isso, né? Ter folga, etc. Então eu compreendo. A questão é manter-se sintonizado, manter-se ajudando, manter a conexão, que no momento certo você consegue estar presente. Mais uma vez agradecer a todos que aqui estiveram. Foi muito bom conversar com vocês presencialmente, conhecer cada um que eu não conhecia. Peço desculpa aí, eu comecei citando o nome, mas eu acabo esquecendo o nome, né? A gente tá com vários Mateus aqui, tem Mateus Oliveira, Mateus Saul, Mateus não sei o que. Então a gente acaba esquecendo os nomes de alguns, às vezes.
mas eu lembro de cada um que eu conversei, lembro de cada um que esteve aqui presente. Então é isso, galera. Se você é novo aqui, mais uma vez, entre no link fixado para acessar o artigo. No artigo você vai ver os encontros, vai ver aí o podcast. E também vou deixar alguns vídeos que eu tenho gravado para você se introduzir um pouco aqui no conhecimento. Eu vi que é um conhecimento avançado que vale muito a pena, tá? Se você quer entender sobre magia, se você quer entender sobre o ocultismo, se você quer entender sobre alquimia, se você quer entender sobre Bíblia, se você quer entender sobre ciência, quer entender sobre psicologia, qualquer coisa que você quer entender, com o conhecimento que a gente passa aqui, você vai esmiuçar qualquer outro, você vai destroçar qualquer outro tipo de conhecimento, entendeu? Não vai ter aquele que vai conseguir abocanhar o seu nível de discernimento, tá? Então é um convite aí para quem achar que é prepotência ou arrogância, estudar aí nossos conteúdos, veja aí meus vídeos aí. Como eu disse, eu ajudo a traduzir o que o nosso mestre passa, dando as referências de acordo com as vivências que eu tive. Tem outros aqui também que fazem esse papel, então assista aí na medida das suas possibilidades. Priorize sempre os conteúdos do mestre Bob Navarro, tá? O canal dele na descrição. Enfim, tem livros escritos, o livro principal é mais de 1000 páginas, tem outros, outros que serão posicionados no devido tempo. Temos apostilas, diversas apostilas, mais de 20 apostilas falando de diversos assuntos atemporais. E é isso, galera. Tem uma união bem concreta, bem sólida, entendeu? E aqui ninguém tá brincando de nada. Muitos aí pensaram que era brincadeira e etc. Agora estão vendo que não é brincadeira. Ano após ano se passa, a gente está aqui firme e forte. Alguns saíram da nossa escola, como o mestre Bob disse nesse último ritual de iniciação. Na hora do seu discurso, ele posicionou muito bem que algumas dessa galera que saiu se arrependeram, pensaram melhor, pedindo perdão, estão aqui. A gente sempre recebe novamente as pessoas, bastando a se arrepender e reconhecer ali o seu erro. E no mais é isso, galera. Eu acho que eu não esqueci de nada. Eu agradeço aí a participação de todo mundo. Não deixe de entrar no link fixado para conferir as demais coisas. Esse vídeo é mais aí para não passar em branco aqui o meu canal. Mas também, na hora que você estiver vendo esse vídeo, já vai estar aqui no canal. Hoje mesmo, na data de hoje, eu estou liberando aqui um vídeo que eu gravei com o Fábio, Momentos no Reino. Foi no dia do encontro, na verdade no último dia. Então, de fato, um registro eu tive, mas que foi esse momento. E agora vale lembrar, aproveitar esse momento que calhou, esse vídeo, se você está vendo, na verdade ele vai primeiro para o nosso portal, entende? Então é importante você entrar no link fixado aí, se inteirar mais, acompanhar nosso portal, porque não só eu, como outros aqui lançam conteúdo exclusivo para esse portal. Tudo acontece lá antecipadamente e aqui no canal chega depois. Então se você quer ver tudo em primeira mão, acesse lá e acompanhe mais de perto. No mais é isso, fique com Deus. Luz para nós.